Cara, os melhores jogos do Fluminense até aqui na Copa do Mundo foram nas maiores dificuldades, onde cobrou-se mais do time, onde cobrou-se uma atenção maior do Renato, um estudo maior. E assim, acho que passa muito, isso pesou, acho que é para o lado do Botafogo, por exemplo, contra o Palmeiras, que foi a grande questão do ter que propor o jogo. Eu acho que quando o Fluminense entendeu, o Botafogo entendeu que tinha ali, beleza, o favorito é ele. Eu não preciso jogar de igual para igual, eu posso traçar uma estratégia para primeiro neutralizar ele, para depois fazer a minha. Foi onde o Botafogo foi bem na Copa do Mundo, foi onde o Fluminense foi bem na Copa do Mundo. Então, eu acho que se o Fluminense pegar o Palmeiras, acaba se tornando um jogo um pouco mais franco do que talvez fosse numa situação contra o Chelsea, por exemplo. Então, assim, eu acho que, sem contar que uma vitória sobre o Chelsea vai ter um peso muito maior e uma derrota para o Chelsea teria talvez um peso menor do que foi, por exemplo, o Botafogo. Tanto que eu falei aqui até antes, cara, acho que o Botafogo seria muito mais interessante ter um Botafogo e Inter Miami, se eu não me engano, né, que poderia ser, e o Palmeiras e PSG, porque acho que para os dois não teria aquele peso do jogo doméstico. Assim, sinceramente, entre Palmeiras e Chelsea em relação a nível, eu acho que não tem esse desnível, e o Flamengo mostrou isso quando venceu o Chelsea. Então, assim, em relação a você vai ter diferenças da forma de jogar, mas não de ser imbatível de um lado ou do outro. Eu acho que você vai ter dificuldade nos dois. Então, se é para ter dificuldade, que tem uma dificuldade contra um time que talvez não te conheça tão bem e que você consegue traçar uma contraproposta de jogo. Que acho que foi onde o Fluminense foi muito bem contra o Borussia e foi muito bem contra a Inter de Milão, por exemplo. Então, acho que se fosse para escolher, num cenário ideal, eu acho que o Fluminense, se pegasse o Chelsea, talvez não que vai ter mais chances, mas acho que seria algo mais interessante de se ver e até de competir, olhando até para o que fez contra o Borussia e Inter de Milão.